Muy buenas tardes, Muito boa familiares, tarde, hermanos y familiares, amigos irmãos e de nuestra amigos hermana Abigail de nossa Martínez irmã Tull, Abigail quien Martínez partió con el Tull, Señor que y se partiu com encuentra o en la sexta Senhor dimensión, e encontra-se na sexta dimensão, disfrutando de ese cuerpo desfrutando teofánico, desse corpo el cual ella recibió teofânico, corpo que al ela recebeu recibir a Cristo ao como su receber a único y suficiente Cristo Salvador, lavar como seu único e sus suficiente pecados, los Salvador e pecados lavar en la seus sangre pecados, os derramada pecados no allí en la sangue de cruz, Cristo y derramado lá na así cruz do ella Calvário, recibió lá na cruz. E de su assim ela espíritu, recebeu del do seu Espíritu Espírito, Santo, do Espírito y así Santo, nació de nuevo e assim y nasceu de vino a novo. formar parte del cuerpo E veio místico de fazer creyentes, parte do corpo lo místico cual de es la crentes, iglesia. que é a Vino igreja. Esa Veio, teofanía essa teofania a veio existencia allí à en existência la aí, sexta dimensión, na sexta dimensão. lo cual E isso Dios preparó Deus preparou a teofania, quando a qual Deus preparou quando Él Ele, en el Evangelio según San Juan nos no habló Evangelho segundo São João, nos falou de esa promesa dessa promessa en el capítulo no capítulo 14 no capítulo del 14 Evangelio según San Juan, do Evangelho segundo São João, verso versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Não se turbe o Creéis vosso en Dios, coração, creed también credes em en mí. Deus, crede En la também em casa de mi mim. padre muchas Na casa moradas de hay. meu pai há Si muitas así moradas. no fuera, yo Se assim lo não hubiera fosse, eu vos teria pois, dito: a vou, preparar pois, y escribe preparar-vos, teofanías, e escreve lugar teofanias, para vosotros. preparar-vos Y si lugar me para. fuere y os E se eu me preparare, for e y vos escribe preparar teofanías, lugar, o e sea, escreve esas teofanias, vendré preparar otra essas vez, teofanias, virei outra y os vez, tomaré a mí mismo, para e que donde yo vos estoy, levarei a mim vosotros mesmo, para que también onde eu estiver, vós estéis. também Y sabéis estejais. a dónde voy, E sabeis y para sabéis onde vou, el camino. e sabeis o caminho. Esas teofanías que él fue a preparar, Essas teofanias que ele foi de ellas preparar, es uma la delas de Abigail é a de Abigail Martínez Tull, que Martínez es en el Tull, lugar que de é no morada lugar donde ella de morada se encuentra en onde estos ela se momentos. encontra nestes Y momentos. ella E ya ela no está pasando por já não está los passando sufrimientos pelos e as sofrimentos e as que aflições tuvo mientras estaba acá que teve en este enquanto planeta estava Tierra, en ese cuerpo aqui neste planeta Terra, neste corpo terrenal, corruptible, terreno, temporal, sino que corruptível, allí está temporário, feliz. senão que Allí ali ela não está se duerme, feliz, lá não ela se está come, feliz, lá ela não se não trabalha dorme, com não os afanes come, desta terra, não se trabalha com os não há afanes que madrugar desta para ir terra, ao não há trabalho, que madrugar para ir para o não se trabalho, cansa, não se cansa, todo não es ficam gozo cansados, y felicidad. tudo é gozo e felicidade. Ahora, Agora, el apóstol Pablo nos habló o apóstolo Paulo nos falou en 2 de Corintios capítulo 5, em 2 de Coríntios, no capítulo verso 1 en 5, adelante, versículo 1 em diante, y nos dijo un poco e más nos falou de um pouquinho informação, mais de de todo este informação gran misterio. de todo este Dice, grande porque mistério. sabemos que Diz si porque nuestra morada sabemos terrestre, que se a nossa este tabernáculo morada se terrestre, este deshiciere, tabernáculo se tenemos de Dios un desfizer, edificio, temos de uma Deus casa um edifício, não uma hecha de casa manos, não eterna feita en por los mãos, eterna nos y céus. por esto también gemimos, E por isso deseando mesmo ser também gememos, revestidos de aquella desejando nuestra ser habitación revestidos celestial, daquela nossa pues habitação así seremos celestial, hallados pois vestidos assim seremos y achados no desnudos, vestidos e não nus. porque asimismo los que Porque estamos assim en mesmo, este tabernáculo também nós, gememos os que con estamos neste angustia, tabernáculo, porque no gememos com quisiéramos ser angústia porque não desnudados, quiséramos o sea, ser despidos, ou partir de esta seja, tierra, sino partir revestidos, desta terra, senão revestidos, para que lo mortal sea para que o absorbido mortal seja por la vida. absorvido pela vida. O sea que Ou seja, que desejamos que nuestro que cuerpo terrestre permanezca o nosso vivo corpo y sea terrestre revestido permaneça vivo e para seja que, revestido, estando para vivos, que,
estando vivos, aconteça essa mudança em nossas vidas, que é a mudança da transformação, recebendo assim o corpo eterno e glorificado, estando vivos, ou seja, sem ver morte. Como nos falou o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante, e também em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante, versículo 13 em diante. Não quiséramos, diz Paulo, ser desnudados, achados nus, ser mortos ou partir, ser despidos, porque os crentes em Cristo não morrem, senão que dormem. Mas isso é uma terminologia, uma fala que nós usamos para identificar quando uma pessoa já não está, a sua alma já não está aí, seu espírito não está aí, senão que o que está é o corpo onde ela morou. E por isso falamos que morreu. Como quando Jesus aí dizia que Lázaro dormia. E os discípulos diziam, falavam, pois olhem, ele vai agora acordá-lo, porque está dizendo que Lázaro dorme. Mas Jesus, ao ver que eles não compreendiam, não entendiam daquilo que ele estava falando, sobre aquilo que ele estava falando, então ele disse, Lázaro morreu. E aí eles entenderam que ele não estava aí, apenas estava o seu corpo onde ele morou. Morou no seu corpo. Porém, nós falamos assim nessas palavras para que entendamos melhor, ou seja, ser revestidos. Aí Paulo se refere a não sair desse corpo e estar na sexta dimensão para esperar lá a ressurreição, senão ser transformados, revestidos. Agora, tem um intervalo de tempo onde o número dos escolhidos de Deus teve que ser completado. E, dessa forma, ao fechar-se a porta da dispensação da graça e já estar dentro do aprisco, do redil do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é essa brecha que se abriu para que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que esteve sendo construído desde o dia de Pentecostes até hoje, e neste tempo final, neste último tempo, coube a parte mais importante para a América Latina e o Caribe, que é a parte do lugar santíssimo desse templo, coube a América Latina e o Caribe, até que este último membro do corpo místico de Cristo não estivesse dentro e não estivesse aspergido com sangue derramado na cruz, não se podia fazer esse fechamento de dispensação da graça, e ele não podia sair do trono de intercessão até que esse último fosse aspergido, rociado com sangue, submergido no sangue. E isso já aconteceu. Ou seja, tinha um número de escolhidos de Deus para entrar, fazer parte do corpo místico de crentes. Agora, nessa etapa que estamos vivendo agora, depois da sétima etapa, estamos na oitava, já nesta dispensação do reino, de cheio nessa dispensação do reino, mesmo estando nesses corpos, porque Deus tem tudo em uma forma de entrelaçamento, de entrelaços, e tudo se entrelaça, tanto de uma era para outra, como de uma dispensação para outra. E este tempo onde nós estamos é a antessala do milênio, desse reino milenial. Mas antes, estamos nesta antessala, que é a introdução a esse glorioso reino milenar. E isso, agora, com a promessa de que os que estão vivos, diz, não precederemos aos que dormiram. Vamos procurar isso. Em 1 de Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 15, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós que vivemos e tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Agora vejam essa promessa do apóstolo Paulo, onde os mortos em Cristo irão, ouvirão a voz do Senhor. E isso nos fala no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículo 24 em diante, diz: em verdade, vos digo que aquele que ouve minha palavra e crê naquele enviou tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele escreve em carne humana. E os que a ouvirem viverão. Vejam que eles estarão escutando essa grande voz agora. Esse número daqueles que vão ressuscitar tem que também ser completado. Se completar, assim como existe um número de escolhidos de cada era, das eras passadas também há um grupo. Existe um grupo de escolhidos que fará o rapto. E também haverá um número daqueles que vão ser ressuscitados. E ainda mais, olhem, em Apocalipse, capítulo 6, em Apocalipse, no capítulo 6, nos fala, no versículo 9, diz: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinham deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor Santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que moram na terra? E ali ele escreve, o irmão William, Apocalipse 11, versículo 15. Aí coloca 15 e aí coloca 15 até o 19. E Apocalipse 19, um em diante. E esses são ali as duas escrituras que ele coloca, que ele anota. Continua dizendo: e se lhes deram vestimentas brancas, e se lhes disse que descansassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos. E escreve Moisés e Elias e seus irmãos, e escreve os 144.000, que também teriam de ser mortos, tal como eles. Agora, existe aí uma grande revelação, e podemos ver que tem-se que se completar também esse número dos que vão ser mortos, ou seja, como já explicamos, vão dormir. Mas em término, numas palavras que possamos entender, ou seja, que morrem, e assim, dessa forma, se completa esse número, para depois vir na ressurreição.
Agora, tudo isto estará sendo cumprido neste tempo do fim, neste último tempo, no meio da igreja, onde Deus estará cumprindo essa promessa da ressurreição e da transformação de nossos corpos. Agora vejam aqui em umas palavras que o reverendo William Branham leu com a partida do irmão Gardner, que foi um irmão que partiu, foi embora nesses dias, faleceu. Esse foi no dia 18 de novembro de 1963. Diz: todo o cristianismo está fundamentado sobre ressurreição. Essas são outras esperanças. Agora, encontremos o porquê o Criador colocou uma ordem. Se nós nem ainda tivéssemos uma Bíblia, mesmo assim saberíamos que o cristianismo seria correto, verdadeiro. Agora, a ressurreição não é a ressurreição é trazer a mesma coisa que foi para baixo. Se eu lançasse para baixo a Bíblia, para o piso, e então eu levantasse outra Bíblia e a substituísse, isso é uma substituição, mas a ressurreição é trazer a mesma Bíblia que foi até embaixo. Isso é o que a ressurreição significa, o ser levantado. E Deus, o Criador, que expressou-se a si mesmo através de toda a sua criação, e nós somos da sua criação, justamente como essas flores são, justamente como essas árvores são. Toda a outra natureza, somos parte da sua criação. Agora, Deus é um Deus de variedade. Ele não tem tudo igualzinho. Ele não tem só montanhas, ele tem desertos, planícies, partes altas, ele tem flores amarelas, brancas, azuis, rosas, de diferentes cores. Eles têm homens altos, pequenos e cabelo escuro, cabelo café, cabelo vermelho. E ele é um Deus de variedade porque tudo serve para o seu propósito. Ele tem tudo para servir o seu propósito. E tudo o que ele faz serve para o seu propósito corretamente, da forma certa. Existe uma ressurreição para isso. Agora, isso poderia ser difícil de pensar nisso e de compreender isso imediatamente, mas pensemos a respeito disso, sendo que temos isso diante de nós aqui nesta tarde, ou seja, neste caso, sendo que temos aqui a nossa irmã Abigail Martínez Tu, ou seja, o lugar onde ela morou. Isto aqui é, ou seja, o corpo. Aí onde estava o irmão Branham, o corpo que era onde habitou o nosso irmão Gardner. E aqui, o corpo onde habitou nossa irmã Abigail Martínez. Por isso é que ele fala, sendo que temos isso aqui diante de nós nesta tarde, ou seja, o funeral aí, que está tendo o funeral aí, com o corpo do irmão. Agora, aqui estão as flores, elas estão expressando para o que vieram aqui na terra, para ajudar, para alegrar a este quarto cheio de pesar nesta tarde, onde esse jovem irmão amoroso já adormeceu, já dormiu. E essas flores, percebemos que vocês, mulheres aqui em Kentucky, eu mesmo sou daqui, e eu noto que vocês plantam aqui as suas flores em torno da sua casa durante o verão. Elas oferecem, elas florescem e colocam-se tão formosas e abrilhantam o seu lugar, a sua casa. Então vocês, talvez no outono, no ano, de repente, um gelo bate nelas, e isso é morte. No outono, ou seja, que elas estejam, os pétalos já estão caindo dela, já sejam que as flores sejam jovens ou o que for. Quando o gelo cai, o frio vem e mata todas elas. Isso é a morte. Não há respeito por pessoa, habilidade, idade. Isso apenas bate na pessoa. E onde isso bate? E onde isso bate, ou seja, onde a morte bate, isso se agarra ou pega. Então, vemos que as pétalas caem das florezinhas e as flores caem uma sementezinha negra. E agora, isto pode parecer um pouco juvenil, mas isso é como encontra-se a Deus. Nas coisas simples encontramos Deus, não nas coisas complicadas. Deus o fez tão simples para que se possa ver isso agora. Deus tem uma procissão de funerais para essa flor, uma procissão. Parece estranho, mas a pequena semente cai no chão e então cai a chuva, é um processo. E vem como lágrimas derramando-se do céu e cai sobre essa pequena semente até que a enterra.
Então, depois disso, vem o frio no inverno. Agora, as pétalas já se foram, o talo se foi, o bulbo no solo, as raízes secas, isso já está velho, envelheceu. Quando o inverno congela, isso congela a semente, faz com que a semente exploda e abre-se. A polpa corre para fora. Agora estamos chegando em fevereiro ou em março. Aí não tem nenhuma pétala, nenhum talo, nenhuma semente, nenhuma polpa, nada. É o fim dessa flor? Sob nenhuma circunstância é o fim dessa flor. Tem um pequeno germe de vida em algum lado dentro dessa semente que você poderia pôr tudo nas suas mãos, ou tudo isso nas suas mãos, levar para o laboratório e deixar que os cientistas examinem isso muito bem e nunca encontrarão um germe ou esse germe de vida. Deus o escondeu, ou seja, eles podem pegar essa semente que está aí, que caiu da flor, podem levar para o laboratório, como fala aí, e não encontrar nada, coisa alguma de vida nela. Como também, quando certificam que uma pessoa já está morta, falecida, o doutor a examina e não encontra signos vitais, e aí eles determinam que a pessoa morreu. Sinais vitais. Não encontrou vida aí, os sinais vitais. Agora lembre-se que Deus escondeu essa vida. Agora, onde a escondeu? No paraíso, na sexta dimensão, ou seja, até aí está lá essa vida, está lá escondida essa vida. Escondida dos olhos, da visão dos cientistas. Na parte quando fala-se da semente, por exemplo, mas na parte do doutor, Deus escondeu a vida dessa pessoa na sexta dimensão. E aí o doutor não vê ela, não vê essa vida. Mas nós, pela fé, a vemos. E vemos que essa vida, que essa alma de Ame, de Abigail, está aí, na sexta dimensão. Bem escondidinha aí. E assim também Deus nos esconderá a nós da ira. Porque diz, em um lugar e vamos buscá-lo, onde nos diz, isso está em Isaías 26, 20. Olhem, diz: anda, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha de trás de ti as tuas portas, esconde-te um pouquinho, por um momento, enquanto passa a indignação. Porque eis aqui que Jeová sai do seu lugar para castigar o morador da terra pela sua maldade contra ele. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela, e não jamais encobrirá os seus mortos, ou seu morto. Agora vejam onde Deus esconderá a sua igreja noiva, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Estaremos escondidos na sétima dimensão, no lugar santíssimo, ali onde está preparada a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra está passando, nesse tempo, está passando pelos juízos divinos da grande tribulação. Ou seja, vejam como Deus esconde a vida diante do doutor, ou na frente do doutor, de um filho de Deus, esconde, que já seus dias terminam aqui neste planeta Terra, Deus a esconde na sexta dimensão. E depois, quando ele chame ou chamar aos da sexta dimensão, ou seja, que se cumpra essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele foi levado em uma das vezes aí para o paraíso, foi levado, e lá ele queria ver Jesus. Ele disse: não te preocupes, ou seja, não podes ver agora. Ele estava mais acima porque estava fazendo intercessão aí na sétima dimensão, mas ele diz: algum dia ele virá a ti e te julgará. Ou seja, que ele e todos os que estão lá estão esperando a vinda do Senhor. E depois disso, virão à terra, e depois na terra estaremos de 30 a 40 dias na terra,
para fazer esse trabalho, esse labor já determinado por Deus, e depois ir-nos no rapto para ser as bodas do Cordeiro para a 7ª dimensão. Porque é lá onde está preparada essa ceia lá. Agora vejam onde Deus vai nos esconder. Agora continua dizendo aqui onde estávamos lendo, diz: Deus o escondeu, mas tão breve como isso, o mundo gira em torno do sistema solar até que chega onde o Sol começa a bater na Terra novamente. Você não poderia esconder essa vida? Se você pudesse, se você colocasse um bloco de concreto ali no seu jardim, em cima desse pasto, dessa grama, onde o seu próximo, ou seja, no outro verão, no seguinte verão, reticências, onde está a maioria dessa grama? Justamente na beira da bancada ou do muro, porque essa vida que está aí debaixo desse concreto, quando chegar a primavera, apesar de que tem uma rocha em cima dela, isso não esconderá, a vida chegará. Isso é o que faz com que haja tanto pasto em torno do cenário. Por isso que quando Jesus chegou no cenário, quando Lázaro já fazia 4 dias de morto e tinha uma pedra em cima dele, mas ali estava o sol. Ou seja, ali estava aquele que o iria ressuscitar. Aí estava a ressurreição. E não tinha pedra que se interpusesse entre esse sol que estaria aí manifestando a glória de Deus quando Lázaro fosse ressuscitado, ou fora ressuscitado. Por isso dizia: não te tenho dito, não te disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus, se creis? E ali estava batendo nesse homem que tinha morrido, e essa luz batendo nesse homem que tinha morrido, porque essa luz não pode, a morte não pode reter essa pessoa com a presença do sol. A morte não pode retê-la. Agora, olhe, continua dizendo: você não pode esconder a vida. Isso tem que subir, porque Deus colocou o sol, pôs o sol sobre essa vida botânica, e Ele controla a vida botânica. Bom, se Ele põe o sol sobre a vida botânica, então Ele põe o seu Filho sobre a vida eterna. Então, se existe uma ressurreição para a flor, porque ela cumpriu o propósito de Deus, quanto mais, ou muito mais, Ele tem que fazer um caminho para o homem. Se existe um caminho para o homem, ele deve vir também. Se existir um caminho para o mundo, para o homem, ele deve vir também. E quando o sol, e diz filho, diz sum, não o sol, isso traz a vida botânica, porque ele controla isso. Você não pode escondê-lo. O caminho do filho tem que subir. Mas tem um filho, sum, som, que é em inglês, filho, som. Tem um Filho de Deus que controla a vida humana, a vida eterna. E se nós estamos servindo o propósito de Deus como filhos e filhas de Deus, filho e filha de Deus, então quando o tempo vier para que o filho, som, ou seja, filho, som em inglês é filho, o Filho de Deus venha, você não poderá esconder essa vida. Toda a natureza fala disso, ou seja, toda a natureza, tudo. O que aí Ele nos mostrou com essa flor que morre e depois ela volta a nascer. Nesse tempo, quando o sol bate nela, isso fala da ressurreição dos filhos e filhas de Deus, quando o sol bate nela, ou seja, o S-U-N, o sum bate nessa vida botânica, e aí essa vida surge, o sol bate nela, nem o concreto que estava em cima dela não a pode esconder, aí sai, brota para a vida. Assim também, quando o filho bate, o som, S-O-N, que é filho em inglês, som, quando lhe bate, o filho, não há quem aguente ou segure que esse escolhido de Deus que partiu desta terra ressuscite. Não há quem o segure. Portanto, tem que estar, esse filho tem que estar para que aconteça a ressurreição. Porque assim como estava lá presente
o Filho, para que se cumprisse as palavras de Jesus, que ele disse: Lázaro, dorme e eu vou despertá-lo. E depois ele foi e o despertou. Assim também, a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, neste tempo do fim, neste último tempo, estará indo para falar a palavra de ressurreição. Falará a palavra e os mortos ressuscitarão. E depois nós que vivemos seremos transformados. Tudo isso estará acontecendo neste tempo final, neste tempo do fim, nesta etapa na qual nós estamos, que é o tempo da ressurreição. Neste ano glorioso de libertação, ano de jubileu. Agora olhem um pouquinho mais. Que símbolo. Que vemos aí, há coisas que vemos nas flores, como a vida, morte, enterro e ressurreição. E ainda faz com que tire as flores, que as folhas voltaram na cor café, e faz um ramo sobre o peito da terra, tão breve quanto elas morrem, o vermelho, o verde e diversas cores. Assim como existe aqui nesta tarde, Deus não é tão complicado. As pessoas o querem complicar, fazê-lo complicado, mas ele é conhecido na simplicidade. Nós olhamos por cima dele tentando encontrá-lo, mas ele é tão simples. Ele se faz a si mesmo dessa forma, desse jeito. Isso é o que ele faz, isso é o que o faz ser tão grande. Nesta tarde vemos aí o corpo onde morou, ou vemos aqui, ou seja, aqueles que estão aí presentes, vem o corpo onde morou nossa irmã Abigail Martínez e também em outros lugares. Me falaram que também partiram alguns irmãos e podem colocar estas palavras também para esses lugares. E vem aí o corpo onde morou esse irmão ou essa irmã, mas lembrem-se que Deus escondeu ou tem escondido essa vida dessa pessoa, a escondeu na sexta dimensão. E brevemente, logo acontecerá esse chamado para que eles estejam novamente conosco e nós, ao vê-los, seremos transformados. Este é o ano de jubileu. Eu me refiro em termos proféticos, faço essa referência, ou seja, o dia de Pentecostes lá, agora aqui é o ano de Pentecostes, e é no ano de Pentecostes, no ano de jubileu, onde acontecerá a ressurreição e a transformação. Que as palavras do apóstolo Paulo aí, que lemos de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, e no final, no versículo 18, onde nos falou, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e estas porções que lhes li sejam de consolo para vossos corações, conscientes de que brevemente vamos vê-la, e também aos diferentes familiares e amigos das pessoas que faleceram nesta semana, vê-las ou vê-la ou vê-los nessa ressurreição. E cada um de nós nos cabe estar preparados, nos cabe ficar prontos, preparados para poder recebê-los. E dessa forma, não separar-nos, nunca jamais separar-nos. Abi, como muito carinhosamente a conhecíamos, Abi, ela era muito serviçal, trabalhadora na obra de Deus, servia muito. Quanto tivéssemos desejado que ela ficasse conosco, servindo ao Senhor. Mas Deus já tinha outros planos com ela, os quais nós temos que nos ajustar a isso. E falamos para o Senhor, Senhor,
assim tu quisestes, e assim aconteceu. Tu te aprouves, quisestes fazer com a vida de Ave, levando-a do nosso meio, portanto, este foi a tua perfeita vontade. Tu te agradastes disso, Senhor, e nós aceitamos isso, ou seja, nós estamos muito satisfeitos com aquilo que tu decidistes com Abigail. E nós sempre temos desejado, como sempre, que todos estejam e permaneçam vivos. Esse é o desejo de todos, nosso desejo. Portanto, sempre oramos que se vamos ser transformados, mas também temos que ter consciência de que se Deus nos chamar, pois que estejamos prontos para irmos deste planeta Terra, de modo que já seja que vivamos ou que durmamos, o importante é que seja a perfeita vontade de Deus. Foi para mim uma bênção poder compartilhar com vocês estas palavras nestes momentos que são de dor, são de tristeza, porque vai-se-nos um ser querido, mas ficamos com a esperança de que breves voltaremos a ver. Como ela, quando eu a chamava, ou qualquer irmão, qualquer pessoa chamasse, ou que ela chamava, eu não sei se isso aconteceu com muitos de vocês, quando ela chamava, ela sempre dizia, te fala Abi da casa missioneira, ou te fala Abi do centro missioneiro. Era como uma forma, uma rotina dela se identificar. De modo que quando ela vier com... Mas quem é essa menina tão jovem? Quando ela fala alguma coisa que a gente já conheça, que é a forma, o jeito dela falar, de se expressar, e certamente de outras formas ela pode se identificar com algum familiar, com algum irmão, pelo jeito que ela falava, e sabemos, e aí saberemos que é ela. Ou seja, por isso quando o irmão William uma vez disse que quando apareçam outros, tu não te lembras quando nós estávamos levantando a capa, e ele faz esse exemplo, dá esse exemplo, vê com coisas do dia a dia que nós passamos com nossos familiares, com nossos amigos, é que eles vão se identificar, e vamos lembrar com razão, porque o único que sabia tal coisa era o fulano, o único que sabia que eu tinha falado alguma coisa com ele, ou que fizemos um trabalho, ele me ajudou, ou seja, que é uma coisa bem comum, bem corrente, tudo será simples, normal, mas glorioso. Será tão e tão grande a bênção que teremos nesses dias, que Deus a vai cumprir de uma forma simples. Bom, que Deus o abençoe, Deus os guarde, e que a paz de nosso Pai Celestial reine em vossos corações. E já amanhã será o enterro onde morou nossa irmã, o corpo onde morou nosso irmão Abigail Martínez, e nos outros lugares onde também um irmão ou irmã partiu, também façam como já o tem programado. Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta. A nossa bênção.